Olá, quando militares golpistas tomaram o poder no Níger em julho, Serge July, ex-diretor e hoje comentarista do jornal francês Libération, matou a charada. É o fim da France-Afrique, a França-África, o arranjo feito pelo general e presidente Charles de Gaulle, com as elites políticas da antiga África Equatorial Francesa e da África Ocidental Francesa para manter a influência na era pós-imperial, depois da independência das antigas colônias. O golpe que derrubou Ali Bongo no Gabão em 30 de agosto é mais um prego no caixão da France-Afrique. No Mali, em Burkina Faso e no Níger, alguns dos países mais pobres do mundo, apesar de serem ricos em minerais como ouro, prata, alumínio, cobre, níquel, manganês e urânio, entre outros, foram golpes militares em países que lutam contra terroristas muçulmanos e estão entre os mais atingidos pelo aquecimento global. 43% das 6.701 mortes atribuídas a grupos jihadistas no ano passado aconteceram na região do Sahel, que fica ao sul do deserto do Saara. É um círculo vicioso. Governos eleitos corruptos não conseguem derrotar os extremistas, os militares incompetentes não conseguem nem com a ajuda da França, os militares incompetentes dão golpes, não resolvem nada e tornam a situação ainda pior. Os grupos rebeldes exploram a miséria de jovens sem qualquer futuro promissor e o abundante tráfico de armas alimentado pela guerra civil sem fim na Líbia, alvo de uma intervenção militar aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para evitar que o ditador Muammar Gaddafi massacrasse os rebeldes da Primavera Árabe. Em 2011, com a morte de Gaddafi, em outubro de 2011, não houve a missão de paz necessária para estabilizar a Líbia e complementar a ação militar. A Líbia foi abandonada às milícias que derrubaram Gaddafi e hoje lutam entre si com o apoio de países árabes, da Rússia e da Turquia. A diferença em relação ao Gabão é que a ditadura da família Bongo durava quase 56 anos. O Gabão é rico em petróleo, é o 7º maior produtor da África, com 200 mil barris por dia, e membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. No ano passado, o Gabão vendeu 6 bilhões de dólares em petróleo, tem uma das maiores rendas per capita da África, de 7.500 dólares por ano, mas 30% da população vive na miséria e 40% dos jovens estão desempregados. A democracia era um verniz tênue sobre o monopólio de poder do clã Bongo. O golpe foi deflagrado horas depois do anúncio da reeleição de Ali Bongo, com 64% dos votos, para um terceiro mandato depois de quase 14 anos no poder. Antes da votação, Ali Bongo decretou toque de recolher noturno e cortou a internet sob o pretexto de combater a desinformação. Mas é elogiado no Ocidente por preservar as florestas que cobrem 90% do Gabão. A sociedade internacional é corresponsável pelo golpe ao tolerar a corrupção, os desmandos e a violência de Bongo. Horas depois do golpe, o chefe da guarda presidencial, general Brice Oligui Nguema, primo do líder deposto, foi apontado como chefe da junta militar que dissolveu todas as instituições estatais do Gabão. Ele e outros membros da elite gabonesa foram acusados por um projeto contra a corrupção e o crime organizado de comprar imóveis na capital dos Estados Unidos, em Washington, usando dinheiro vivo. O general Oligui Nguema foi empossado hoje pelo Supremo Tribunal, prometeu anistia para presos políticos, novas eleições e uma nova Constituição. Vamos ver. O presidente Emmanuel Macron protesta, diz que não reconhece governos formados por militares golpistas, mas o que os países têm em comum é uma aversão ao neoimperialismo francês. Desde 2020, houve 8 golpes de Estado na África Central e Ocidental. Dos 11 golpes dos últimos 5 anos, 9 foram no Sahel e 8 em ex-colônias francesas. Com exceção do Gabão, as outras estão entre os países
com menor desenvolvimento humano do mundo. Sem segurança, prosperidade econômica e desenvolvimento social, a democracia não se sustenta, como mostra a ascensão do neofascismo na Europa, na América Latina e até mesmo nos Estados Unidos, onde o arquicorrupto e golpista Donald Trump lidera as pesquisas sobre as eleições primárias do Partido Republicano. Na África, em países frágeis, os gorilas tomam o poder com facilidade e terminam brigando entre si, como acontece hoje no Sudão. Em 11 de abril de 2019, depois de 4 meses de protestos com uma alta no preço do pão, o exército do Sudão derrubou o ditador Omar Bashir, acusado pelo genocídio de Darfur, que estava no poder havia quase 30 anos. Os militares prometeram uma transição para a democracia em 2 anos. Em 25 de outubro de 2021, deram um novo golpe. Agora, o Sudão afunda numa guerra civil entre o comandante em chefe das Forças Armadas, general Abdel Fattah al-Burhan, e o chefe das Forças de Apoio Rápido, o general Mohamed Hamdan Dagalo, uma milícia acusada pelo genocídio de Darfur, que retomou os massacres na região. No vizinho Chad, a morte do ditador Idriss Déby, que governou o país por 31 anos. Em 21 de abril, ele morreu em 21 de abril de 2021, durante um combate com rebeldes no norte do país, e isto levou ao poder seu filho, o general Mohamed Idriss Déby, que prometeu uma transição democrática em 1 ano e meio, mas até agora não mostra nenhuma intenção de deixar a presidência. O Chad é aliado do Ocidente na luta contra o terrorismo no Sahel. A situação é ainda pior nas ex-colônias africanas do Sahel, onde os exércitos sofrem e sofrem enormes perdas humanas e materiais na luta contra o jihadismo na última década. No Mali, o coronel Assimi Goïta derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keïta em 18 de agosto de 2020 e deu um golpe dentro do golpe em 24 de maio de 2021 para consolidar o poder. Expulsou as tropas francesas que ajudavam na guerra contra o terror e fez um acordo com os mercenários russos do grupo Wagner, que fazem o jogo sujo do Kremlin na África, na Síria e na Ucrânia. O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu em queda de avião em 23 de agosto, 2 meses depois de desafiar o ditador Vladimir Putin. E agora não se sabe qual o futuro do grupo Wagner na África. No vizinho igualmente miserável Burkina Faso, houve 2 golpes em 2022, o primeiro do coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, em 23 de janeiro, e outro em 30 de setembro, do capitão Ibrahim Traoré. Em 26 de julho deste ano, o general Abdurrahmane Tchani depôs o presidente do Níger, Mohamed Bazoum. A União Africana, a União Europeia e a ONU condenaram o golpe, e a Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental, liderada pela Nigéria, ameaçou com uma intervenção militar. Os golpistas de Burkina Faso e do Mali prometeram lutar ao lado da junta militar do Níger se houver a tal intervenção militar. O golpe contra Ali Bongo, no Gabão, lembra a queda do presidente da Guiné, ditador também, Alpha Condé, deposto em 5 de setembro de 2021 pelo coronel Mamadi Doumbouya, depois de impor sua candidatura a um 3º mandato em eleição fraudulenta e reprimir ferozmente a oposição. A população apoiou o golpe, mas a democratização não passou de promessa. Em golpes anteriores, na Mauritânia em 2005 e no Níger em 2010, os militares devolveram o poder aos civis. Agora, ao que tudo indica, os militares vieram para ficar ou voltar depois de breves tentativas de democratização, como é o caso sudanês. A crise da democracia é global, na África é mortal. E as grandes potências ocidentais, a China e a Rússia, que exploram o continente com estratégias neocoloniais, são responsáveis pela tragédia africana. O Brasil, que não tem interesses imperialistas no continente,
Poderia ajudar, mas não é apoiando ditadores como João Lourenço de Angola, Teodoro Obiang da Guiné Equatorial e Denis Sassou Nguesso do Congo que vai fazer isto. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Twitter, agora X, e no Facebook. Muito obrigado pela sua atenção. No Facebook eu colaboro com o grupo Quarentena News, vá lá e dê uma olhada e curta o Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!